Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. Estou aqui com vocês mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre estratégias de leitura para compreender melhor um texto narrativo. Na aula anterior, nós falamos sobre figuras de linguagem e hoje nós vamos falar de estratégias para compreender melhor um texto narrativo. Nós sabemos que há vários tipos de textos. Nós temos o texto narrativo, nós temos o texto expositivo, nós temos o texto argumentativo, nós temos o texto injuntivo. A estratégia de leitura hoje é sobre o texto narrativo. O texto narrativo é o texto que conta um fato, conta uma história, seja real ou fictícia. E o texto narrativo, ele envolve elementos da narrativa. 5 elementos: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Então, vamos falar sobre estratégias para ler melhor um texto narrativo, livro ou uma história mesmo. Vamos lá, gente. Ler exige estratégias para melhor compreensão do texto. Existem pessoas que dizem não gostar de leitura, pois acham a atividade tediosa, complicada e até mesmo cansativa. Se essa é a sua opinião, saiba que existem estratégias de leitura que ajudam no processo de aprendizado, seja qual for o conteúdo. O hábito de leitura traz diversos benefícios, ajuda o melhor funcionamento do cérebro, desperta a criatividade e desenvolve o senso crítico. Muitas vezes, o que faz com que o ato de ler seja chato é o fato de você não conseguir absorver e compreender o texto. É por isso que existem estratégias. E nossa base de hoje, para a gente falar sobre essas estratégias, vamos utilizar o livro Frankenstein. Vocês já ouviram falar sobre essa história, sobre esse livro? Esse livro, primeiramente, ele é uma obra, ele é um clássico, produzido há mais de 200 anos por uma mulher, pela Mary Shelley. E aqui nessa organização que eu apresento para vocês, ela foi feita pelo Denis Deprez. Tá? Essa obra, esse livro Frankenstein, ele é em forma de graphic novel, que são os clássicos, narrativas gráficas, que são feitas em formas de quadrinhos, justamente para atrair o jovem para a leitura de clássicos. Vamos ter como base esse livro, tá bom? Primeira dica de estratégia de leitura: levante hipóteses sobre o que o texto vai tratar a partir do título. Por que o título Frankenstein? Levante hipóteses sobre o que o texto vai tratar, sobre o que o livro vai tratar. Você viu o título e já viu abaixo a imagem rebuscada, do monstro Frankenstein. Então, você já sabe que temos aí como personagem principal, provavelmente você já supõe que seja o Frankenstein. Dica 2. Depois da dica 1, observou o título do texto ou do livro, depois de ter levantado hipóteses sobre o que aquele livro ou texto irá tratar. Dica 2. Faça uma leitura silenciosa do texto por completo. No caso, há histórias mais curtas, e há livros mais extensos. Importante que você sempre tenha um lugar silencioso, um lugar que você consiga se concentrar na história, se concentrar nos detalhes, nas minúcias do texto narrativo. Muitas pessoas gostam de pesquisar primeiro resumos, resenhas, para ter uma noção do que vai tratar o texto, já saber sobre o que vai tratar e no texto, no livro, observar os detalhes, ver os outros aspectos que a resenha não trouxe, como, por exemplo, o final da história, que é o que muitas pessoas esperam. Já outras pessoas que não gostam, de saber, de ter essas informações antes de ler o livro. Tudo bem, o importante na dica 2 é que você faça uma leitura silenciosa do texto por completo, para depois fazer uma leitura em voz alta. Gente, uma leitura silenciosa, como eu disse para vocês, que você consiga se concentrar, em um ambiente que você consiga se concentrar.
Dica 3. Localize os elementos do texto narrativo. Nós estamos falando de estratégias de leitura de um texto narrativo. E como eu disse para vocês no início da aula, o texto narrativo ele tem elementos: personagem, tempo, narrador, espaço e enredo. Então você precisa localizar isso. Quem são os personagens? Quem é o protagonista? Quem são os personagens secundários? Tem um antagonista? Onde se passa essa história? Em que ambiente? Em que espaço? Qual é o narrador? Narrador personagem? Narrador observador? Então você precisa traçar esses elementos da narrativa. É importante saber o tempo e o espaço em que acontece cada cena, e dessa forma você não se perde nos detalhes dos fatos. E a dica 4, identifique as partes da estrutura e organização do texto. Além do texto narrativo ter os 5 elementos, narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, ele também tem uma estrutura. A estrutura mais comum é a situação inicial, que são apresentados ali alguns personagens e o espaço onde está acontecendo a narrativa. Daí nós temos o conflito, que é uma situação que acaba saindo da normalidade, é o que motiva todas as outras ações da história. E entre o conflito, temos várias ações até chegar ao clímax. O clímax é o ponto de maior tensão da narrativa que vai levar ao desfecho. Muitas narrativas não têm um desfecho fechado, né? Fica ali um final da história aberto, né? Para que haja uma continuação ou para que o leitor imagine como aquela história finalizou. Então você tem que definir essa estrutura. Qual é a situação inicial nessa narrativa? Qual é o conflito? Em que momento as ações saem da normalidade? E qual é o clímax e o desfecho? Porém, muitos livros, muitas histórias não seguem essa sequência. Há histórias que começam pelo desfecho, para depois contar como tudo ocorreu até chegar naquele final. Já tem histórias que começam pelo clímax, pelo ponto de maior tensão, e depois começam a contar a história da situação inicial. Nós vemos muito isso nos livros, né, em algumas histórias também, principalmente, né, em filmes, em séries. Então, após a dica 4, de você analisar a estrutura, as partes ali do texto narrativo, vamos à dica 5. Na dica 5, verifique se as hipóteses que você fez com base no título do texto se confirmam ou não. O título tratou o que você esperava no enredo do livro, no enredo da história? Então você vai fazer essa verificação, você vai fazer essa análise. Depois de lida a história, depois da dica 5, que é verificar se correspondeu à expectativa do título, a dica 6, que é extremamente importante. Você deve consultar um dicionário para aumentar o seu repertório vocabular, para você aumentar o número de palavras que você conhece. Porque com certeza, gente, em uma história, em um livro, tem palavras que são desconhecidas por parte do leitor. Então, após essa leitura, ele precisa marcar essas palavras e pesquisar o significado. Muitos significados você entende ali pelo contexto, outros não. Muitas vezes você se surpreende, porque você imaginava que uma palavra tinha um significado, mas tem outro. Por isso, a importância de recorrer ao dicionário. Muito cuidado, porque uma palavra ela pode ter mais de um significado. Então, você deve analisar o significado dentro do contexto. Qual significado de determinada palavra cabe no contexto que você leu? Vamos para a dica 7. São 10 dicas. Utilize procedimentos para esclarecer dúvidas. Reler o texto, por exemplo. Pessoal, muitas pessoas acreditam que apenas uma leitura é importante, é válida. Tudo bem, porém, uma releitura sempre vai ampliar a sua mente
para observar aspectos que talvez você nem tenha visto na primeira leitura, para você se aprofundar. Muitas vezes você adquirir até um novo olhar sobre aquela história, sobre os personagens, por isso uma releitura sempre é importante. E a dica 8, procure compreender o que o autor quis dizer, qual sua intenção ao criar esse texto. Os textos, gente, eles têm diversas intenções comunicativas. Uma intenção sempre será predominante. Qual foi o objetivo? Foi divertir, foi emocionar, foi instruir. No caso do texto narrativo, geralmente é para ele divertir, é para entreter. Observem também se há alguma mensagem, algum tema trabalhado ali naquele livro, naquela história, que o autor ele quis passar para os seus leitores. Vamos à nossa penúltima dica, a dica 9. A dica 9 é escrever com suas palavras o seu entendimento sobre o texto. É sempre muito importante para até você observar se você compreendeu aquilo que leu. Muitas vezes nós lemos algo, mas nós não sabemos explicar para o outro, ou não sabemos escrever sobre aquilo que lemos. Por isso a importância de escrever, ou de contar para o outro sobre o que leu. E isso está também relacionado à dica 10. Pratique conversas e debates sobre a leitura. Pergunte aos seus colegas se eles já leram determinado livro. Incentive-os também a fazer determinada leitura de uma história, de qualquer texto narrativo ou qualquer outro texto, um livro. Caso você não conheça ninguém que tenha lido aquele livro, recorra à internet. Na internet há blogs, há sites de pessoas que interagem, que expõem suas opiniões sobre determinado livro e faz até com que você tenha outra visão, visões diferentes sobre o mesmo livro que você leu, que na sua leitura você talvez não tenha percebido. Essas foram as 10 estratégias de leitura para compreender melhor um texto narrativo. Espero que vocês tenham anotado, que vocês tenham assimilado, que vocês leiam mais. Busquem o livro Frankenstein, ele está disponível na internet para você baixar. E leiam outras obras também, outros textos. Revejam essa aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!